O irmão que presenciou tudo não conseguiu conter as lágrimas ao ver aquele jovem, antes atormentado por visões terríveis, agora de joelhos no chão de terra batida, com as mãos levantadas e os olhos cheios de uma paz que só quem já sentiu o toque do Senhor conhece. Ele não gritava mais, não se debatia contra sombras que só ele via. Agora seu rosto brilhava com uma luz que não era deste mundo, e seus lábios murmuravam palavras que só Deus poderia entender. Os irmãos ao redor, muitos deles também com os olhos úmidos, cantavam em voz baixa um hino de gratidão, enquanto o irmão mais velho, aquele que havia orado com tanta fé, permanecia de pé ao lado do rapaz com a mão apoiada em seu ombro, como um pai que acolhe o filho perdido. Era uma noite como outra qualquer na pequena congregação do interior, onde o ar cheirava a terra molhada e o silêncio só era quebrado pelos grilos e pelos corações que batiam forte em adoração. Mas naquela noite, o céu pareceu se abrir. Não houve trovões, nem ventos fortes, nem sinais grandiosos como alguns esperariam. Foi tudo tão simples, tão quieto, que se alguém de fora olhasse, talvez não entendesse a grandeza do que estava acontecendo. Mas os que estavam ali sabiam, Deus havia descido. Não em forma de homem, não em sonhos ou visões, mas na certeza que só a fé verdadeira traz. O jovem, que há semanas não conseguia dormir sem ver rostos distorcidos nas paredes, que tremia ao ouvir vozes chamando seu nome no escuro, agora respirava fundo, como se estivesse acordando de um pesadelo que durou anos. Irmão, você sente alguma coisa agora? Perguntou o ancião com voz firme, mas cheia de ternura. O rapaz levantou o rosto, ainda com lágrimas escorrendo, e balançou a cabeça devagar. Não, irmão, não sinto mais nada. Só uma paz. Como se algo pesado tivesse saído de mim. Isso é o Senhor, meu filho. Ele te libertou. E então, como se fosse um só corpo, os irmãos se ajoelharam também, e as orações começaram a subir. Não eram palavras ensaiadas, nem frases bonitas para impressionar. Eram clamores do fundo da alma, uns em voz alta, outros em silêncio, mas todos com a mesma certeza, Deus havia ouvido. Na manhã seguinte, o sol nasceu mais claro para aquele lugar. O jovem que antes evitava até mesmo sair de casa com medo do que poderia ver, foi o primeiro a chegar à congregação. Não por obrigação, mas porque seu coração não aguentava mais ficar longe dali. Ele ajudou a arrumar as cadeiras, varreu o chão de terra, e quando os irmãos começaram a chegar, cumprimentou cada um com um sorriso que não era forçado. Alguns que o conheciam antes mal acreditaram. Outros que só ouviram falar de seu sofrimento, olhavam para ele com espanto, como quem vê um milagre andando. Como você está, irmão? Perguntou uma irmã mais velha, aquela que sempre trazia palavras de consolo para os aflitos. Estou bem, irmã. Estou livre. Ele fez uma pausa, como se ainda estivesse testando a realidade daquilo. Ontem à noite, depois que os irmãos oraram, eu fui para casa e dormi. Dormi como nunca tinha dormido antes. Sem medos, sem vozes, sem nada. Só paz. A irmã sorriu, e seus olhos brilharam. Isso é o Senhor, meu filho. Ele faz o que nenhum homem pode fazer. E assim o testemunho daquele jovem começou a se espalhar. Não por fofoca nem por curiosidade, mas porque a mudança era tão visível que não dava para esconder. Os que antes o evitavam, com medo de seu comportamento estranho, agora se aproximavam, querendo ouvir sua história. E ele contava sem vergonha, como havia chegado ao ponto de quase perder a esperança, como as noites eram um tormento, como já havia procurado ajuda em muitos lugares, mas só encontrou alívio quando os irmãos da congregação o levaram aos pés de Jesus. Eu pensava que estava perdido, dizia ele, com a voz firme mas emocionada. Achava que aquilo nunca ia passar, mas Deus é fiel. Ele não desampara os seus. As semanas passaram, e o jovem não só permaneceu livre, como se tornou um dos mais assíduos na congregação. Não perdia uma reunião, não deixava de participar das orações. E não era só ele que havia mudado. Sua família, que antes vivia em constante preocupação, agora respirava alívio. Sua mãe, que tantas vezes havia chorado em segredo, pedindo a Deus que tirasse aquele fardo do filho, agora ia às reuniões com um sorriso no rosto, agradecendo pelo milagre que só os olhos da fé podiam ver. Eu não tenho palavras para agradecer, irmãos, disse ela certa noite, durante um culto de ação de graças. Só Deus sabe o que a gente passou. Noites em claro, medo, desespero. Mas Ele ouviu nossas orações. Meu filho está aqui são e salvo não por mérito nosso, mas pela misericórdia dele. E então, como se fosse um só coração, os irmãos responderam. Amém. Glória a Deus. Mas a história daquele jovem não era só sobre cura. Era sobre transformação. Porque a liberdade que ele recebeu não era só a ausência das alucinações, mas uma nova vida. Ele começou a ler a Bíblia com fome, como quem descobre um tesouro.
As palavras que antes lhe pareciam distantes, agora faziam sentido. Os salmos que falavam de Deus como refúgio e fortaleza se tornaram seus favoritos. E nas reuniões, quando os irmãos cantavam "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar", ele cantava com uma convicção que comovia até os mais experientes na fé. "Eu sei o que é ser perdido e ser encontrado", dizia ele, em conversas com os mais novos. "Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um. Basta crer." E havia aqueles que duvidavam. Não dentro da congregação, mas fora. Vizinhos que diziam que era coisa da cabeça, que um dia ia voltar, mas o jovem não se abalava. Ele sabia em quem havia crido. E quando alguém lhe perguntava como podia ter tanta certeza, ele respondia com simplicidade: "Porque eu senti. Não foi um homem que me curou. Foi Deus. E se ele fez uma vez, pode fazer sempre." Um dia, durante uma reunião de oração, o irmão mais novo, que também lutava contra pensamentos ruins, se aproximou dele depois do culto. "Irmão", disse com voz trêmula, "eu também tenho medo. Às vezes sinto coisas que não consigo explicar. Você acha que Deus pode me ajudar como ajudou você?" O jovem olhou para ele com uma compaixão que só quem já esteve no mesmo lugar poderia ter. Colocou a mão em seu ombro e disse: "Claro que pode, irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Se você vier a Ele com um coração sincero, Ele vai te ouvir. Vamos orar juntos?" E ali mesmo, no canto da congregação, os dois se ajoelharam. Não havia pressa, não havia formalidades. Só dois filhos de Deus, clamando pelo mesmo Pai. E quando se levantaram, o irmão mais novo tinha os olhos brilhantes. "Obrigado", disse. "Eu sinto que vai ficar tudo bem. Vai, irmão. Confie nele." Os anos se passaram, e aquele jovem, que um dia esteve às portas da loucura, se tornou um dos pilares da congregação. Não porque fosse perfeito, nem porque nunca mais tivesse dúvidas ou medos, afinal, a carne é fraca, mas porque aprendeu a levar tudo a Deus em oração. E quando os mais novos chegavam com suas lutas, ele estava lá, não com respostas prontas, mas com a certeza de que Deus ouve e responde. Certa vez, um irmão lhe perguntou: "Como você consegue ter tanta fé?" Ele sorriu, como quem lembra de uma batalha vencida. "Não é minha fé, irmão. É a fé dele em mim. Eu só me rendi." E assim, a história daquele milagre cotidiano, porque os maiores milagres não são os que viram manchetes, mas os que transformam vidas, continuou a ser contada, não como um feito do passado, mas como uma prova viva de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que onde há um coração quebrantado, ele está pronto a sarar. Basta que alguém se ajoelhe e clame: "Senhor, tem misericórdia de mim." Aquele jovem que fora curado das alucinações não se esqueceu do dia em que, pela primeira vez, sentiu a paz de Deus invadir sua alma como um rio manso. Não foi um relâmpago, nem um trovoar do céu, foi uma certeza quieta, como a brisa que sopra depois da tempestade. Ele lembrava do cheiro da madeira dos bancos da congregação, do som dos hinos cantados em uníssono, das mãos calejadas do irmão que orou por ele, mãos que trabalhavam na terra mas que naquele momento pareciam tocar o próprio céu. E acima de tudo, lembrava da voz do Espírito Santo, não como um som audível, mas como uma verdade que ecoava dentro dele: "Filho, você é meu." Nos meses que se seguiram à sua cura, ele enfrentou provas que poderiam ter abalado até os mais firmes. Havia noites em que as sombras da antiga angústia tentavam voltar, como nuvens escuras no horizonte. Mas ele havia aprendido um segredo: não era a ausência do medo que o mantinha de pé, mas a presença de Deus ao seu lado. Quando as lembranças dos dias sombrios vinham à mente, ele se ajoelhava, às vezes no meio da noite, no chão frio do seu quarto, e dizia: "Senhor, eu não posso, mas tu podes. Segura a minha mão." E assim, pouco a pouco, a escuridão se dissipava, não porque os problemas desaparecessem, mas porque a luz de Cristo brilhava mais forte. Um dia, enquanto ajudava a limpar o templo, um irmão mais velho, que conhecia sua história, aproximou-se e disse: "Você já parou para pensar por que Deus permitiu que você passasse por aquilo?" O jovem pausou, o pano úmido na mão, e respondeu: "Já, irmão. E a única resposta que o Senhor me deu foi: para que você saiba que a minha graça é suficiente. Não foi para me humilhar, nem para me castigar. Foi para me ensinar que quando estou fraco é que sou forte nele." O irmão mais velho assentiu com os olhos úmidos. "É assim mesmo, filho. O Senhor não nos tira das provas, mas nos dá força para passar por elas. E depois ele usa a nossa história para abençoar outros." E foi exatamente isso que aconteceu. Com o tempo, aquele jovem começou a ser procurado por irmãos que passavam por lutas semelhantes, não porque ele fosse um especialista em sofrimento, mas porque carregava em si a marca de quem havia sido tocado por Deus. Não falava com palavras bonitas nem com teorias complicadas.
Falava com a simplicidade de quem sabe o que é ser resgatado das trevas. Certa tarde, uma irmã da congregação, mãe de um rapaz que há meses se isolava em casa, cheia de medo e vergonha, veio até ele com lágrimas nos olhos. Meu filho não quer mais sair de casa. Diz que ouve vozes que não aguenta mais. Já oramos tanto, mas parece que nada muda. O jovem colocou a mão no ombro dela e disse: Irmã, eu também já estive nesse lugar, mas Deus não desistiu de mim, e não vai desistir do seu filho. Vamos orar agora mesmo? E ali no pátio da congregação, sob a sombra de uma árvore, eles se ajoelharam. Não foi uma oração longa, cheia de palavras rebuscadas. Foi um clamor simples como de um filho que pede ao pai: Senhor, tem misericórdia. Tu conheces a dor desta mãe. Tu conheces a luta deste jovem. Não os deixes, Senhor. Mostra o teu poder, não para que vejam milagres, mas para que te conheçam. Dias depois, o rapaz apareceu na congregação. Não estava curado de imediato, a batalha ainda era real, mas havia algo diferente nele, uma centelha de esperança. E o jovem que fora curado anos antes soube que não era coincidência. Era Deus, mais uma vez, usando uma vida quebrantada para trazer outra de volta para si. Mas nem tudo eram vitórias visíveis. Houve vezes em que ele orou por irmãos que mesmo assim não viram a cura imediata. Houve lágrimas de frustração, perguntas sem resposta. Em uma dessas noites, depois de visitar um irmão que ainda lutava contra pensamentos perturbadores, ele se sentou no banco da congregação, já vazio, e desabafou: Senhor, por que alguns são curados e outros não? Por que eu fui livre e eles ainda sofrem? E então, como um sussurro, veio a resposta ao seu coração: confie em mim. A minha justiça não é a sua. O meu tempo não é o seu. Mas eu estou no controle. Ele entendeu que a fé não era a certeza de que tudo seria resolvido como ele queria, mas a certeza de que Deus era bom, mesmo quando os caminhos não faziam sentido. E isso bastava. Com o passar dos anos, aquele jovem se tornou um homem de oração. Não do tipo que faz questão de ser visto, mas daquele que, quando entra em um lugar, parece trazer consigo uma atmosfera de paz. Os irmãos notavam: onde ele estava, havia menos murmuração, mais união. Não porque ele fosse perfeito, mas porque ele havia aprendido a levar tudo, tudo mesmo, aos pés de Jesus. Uma vez, durante um culto, enquanto os hinos eram cantados, ele sentiu o Espírito Santo mover seu coração para interceder por um irmão que estava sentado do outro lado do salão. Não sabia o que acontecia com ele, mas sentiu uma urgência em orar. Depois do culto, o irmão se aproximou pálido. Irmão, você orou por mim agora há pouco? Ore sim. Por quê? Porque neste exato momento, enquanto você orava, eu sentia um peso tão grande no peito que pensei que ia desmaiar. Mas de repente foi como se uma mão me tocasse e dissesse: não temas. Agora sinto uma paz que não entendo. O homem que fora curado das alucinações sorriu, porque reconhecia aquela voz. Era a mesma que o havia chamado anos antes, no fundo do seu desespero. E mais uma vez, ele viu que Deus não precisa de grandes gestos para agir. Às vezes basta um suspiro, uma oração silenciosa, um coração disposto a ser usado. Ele também aprendeu que a gratidão era uma arma poderosa. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, ele se ajoelhava e agradecia não só pela cura, mas pelas provas, porque elas o haviam aproximado de Deus. Agradecia pelos irmãos, pela congregação, pela palavra que era lâmpada para seus pés. E quando os problemas vinham, e eles vinham, ele não os ignorava, mas os colocava nas mãos do Senhor, dizendo: tudo que tenho e tudo que sou é teu. Usa-me como quiseres. Certa vez, um irmão novo na fé lhe perguntou: como você faz para não desanimar quando as coisas não saem como a gente quer? Ele respondeu com outra pergunta: você já parou para pensar que, às vezes, o que nós chamamos de derrota, é na verdade Deus nos protegendo de algo que não vemos? O irmão ficou em silêncio, refletindo. Então o homem continuou: eu já pedi coisas a Deus que, se ele tivesse me dado, teriam me destruído. Hoje agradeço por cada não que ele me deu, porque ele vê o fim desde o princípio, e nós vemos só o hoje. E assim a vida daquele servo de Deus se tornou um testemunho vivo de que a fé não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus neles. Ele não pregava com palavras altivas, mas com uma vida que mostrava: Jesus cura. Às vezes de forma instantânea, outras vezes de maneira gradual. Às vezes cura o corpo, outras vezes cura a alma. Mas ele sempre cura o que é mais profundo, o coração. Nos cultos, quando os hinos eram entoados, ele cantava com voz firme, não porque não conhecesse a dor, mas porque conhecia aquele que a vence. E quando via um irmão desanimado, se aproximava e dizia: vamos orar? Não precisa ter palavras bonitas. Deus ouve até o gemido que não sai da nossa boca.
porque ele sabia por experiência própria que a oração não era um ritual, mas uma conversa com o Pai. E que muitas vezes o maior milagre não era a cura física, mas a paz que excede todo entendimento, aquela que guarda o coração e os sentimentos em Cristo Jesus. Um dia, já mais velho, ele foi procurado por um jovem que, como ele anos antes, estava à beira do desespero. Eu não aguento mais, disse o rapaz com as mãos trêmulas. Parece que Deus não me ouve. O servo de Deus, agora com cabelos brancos, colocou a mão no ombro dele e disse: Filho, eu já estive onde você está. E posso te dizer uma coisa, Deus ouve sim. Às vezes a resposta demora, mas ele nunca se esquece dos seus. Você quer orar comigo? E ali, mais uma vez, dois corações quebrantados se uniram em clamor. Não havia pressa. Não havia fórmula. Só havia fé, não na própria força, mas naquele que é fiel para completar a obra que começou. Quando se levantaram, o jovem ainda chorava, mas havia algo diferente em suas lágrimas. Não eram mais lágrimas de desespero, mas de esperança. Porque ele havia tocado, mesmo que por um instante, no poder de um Deus que não apenas ouve, mas age. Que não apenas vê, mas socorre. Que não apenas promete, mas cumpre. E assim, a história daquele milagre, que não foi um evento isolado, mas um processo de rendição diária, continuou a ser escrita, não em livros, mas em vidas. Porque a congregação cristã no Brasil não é feita de paredes ou de estruturas, mas de almas resgatadas, de corações que, como o daquele jovem, foram curados não para se gloriarem, mas para glorificarem aquele que os curou. E se hoje você está lendo esta história e sente que sua luta é grande demais, saiba, o mesmo Deus que sarou aquele jovem das alucinações, que acalmou o coração daquela mãe angustiada, que deu forças àquele irmão para continuar orando mesmo sem ver a resposta, é o Deus que te vê agora. Ele não mudou. Seu poder não diminuiu. E seus braços ainda estão abertos, esperando que você, como aquele jovem, se ajoelhe e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque a cura pode não vir da forma que esperamos, nem no tempo que desejamos. Mas uma coisa é certa: quando entregamos nossas dores a Ele, Ele as transforma em testemunho. E o que o inimigo quis usar para nos destruir, Deus usa para sua glória. Que esta história não seja apenas lida, mas vivida. Porque o Deus que operou ontem opera hoje. E se você clamar a Ele com um coração sincero, Ele vai te ouvir. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Não porque você merece, mas porque Ele é misericordioso. E isso, irmão, é tudo o que precisamos saber.